Bom dia, a paz do Senhor a você, meu amado irmão, a minha irmã. Passando por aqui mais uma vez para fazer aqui, gravar mais esse vídeo, né? Para mais um estudo. E desta feita falando sobre o juízo final, né? As Escrituras nos afirmam de que um dia haverá um juízo, Deus há de fazer um juízo e levar a julgamento todos os homens, para que assim seja recompensado segundo as suas obras, diz o Senhor. E eu quero deixar aqui, então, uma reflexão, um estudo sobre o juízo de Deus. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo ele falou que um dia haverá um juízo. Eu quero aqui pegar aqui, começar com um versículo que está em Eclesiastes, né? 12, versículo 14, para que a gente possa dar, para que seja esse início, né? Então a Bíblia diz de que haverá um dia, há de haver, Deus vai trazer juízo todas as coisas. E diz que cabe que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para prestar conta do que fizemos por meio do corpo. E a Bíblia, o próprio Jesus, ele disse que tem alguns fatores que são avaliados para que assim seja recompensado o homem. Os seus pensamentos, as suas palavras e as suas obras. Então Jesus Cristo, ele disse em Mateus, ele falou dizendo de que toda palavra frívola que disser o homem ao seu próximo, dará conta no dia do juízo. Isso está em Mateus 12, do versículo 36. Ele dizendo, digo-vos que toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então, seremos julgados pelas palavras. Mas quando nós vamos aqui para Eclesiastes 12, nós vamos a versículo 14, nós encontramos aqui a Bíblia dizendo que, porque, na verdade, começando o 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus, versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as escondidas, quer ser boas, quer ser mal. Isso quer dizer que Deus ele vai trazer a juízo todas as obras, quer seja boa, quer seja má. Quer dizer, tanto faz se as obras que são feitas a céu aberto, como aquelas que são feitas no oculto. A quem muitas vezes não há ser humano por perto, mas Deus vê todas as coisas e Ele tem elas anotadas. Então, aqui quando ele diz até as escondidas, é até aquelas que são feitas escondidas dos homens e aquelas que são os pensamentos dos homens. A Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 9, que Deus ele sonda o coração dos homens, quando diz assim, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Diz, quem conhecerá o coração do homem? 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, sabemos que o homem, ele pode driblar as leis da terra. Ele pode comprar ou pagar suborno a alguns juízes e advogados corruptos para que seja livre da punição. E muitas vezes, muitos fazem vista grossa aos erros de alguns, enquanto uns sofrem injustiça, outros que praticam injustiça vivem em liberdade.
E muitas das obras malignas praticadas pelos homens, a lei, as autoridades não têm conhecimento disso. E muitos sendo injusto, passa sem, vive, ou comete transgressão sem ser punido por elas. Porque dribla as leis, compra às vezes alguns juízes, arruma uma maneira e escapa da punição. Agora, existe um porquê que temos que lembrar. A Bíblia diz que tudo está descoberto e patente aos olhos do Senhor, a quem nós teremos que prestar conta. Isso está em Hebreus 3, Hebreus 4. Que não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Então, por mais que o homem faça obras escondidas, que ele maquine ou projete nos seus pensamentos, os seus planos ocultos, Deus sabe, conhece os pensamentos dos homens. Deus ouve as palavras dos homens. E Deus vê todas as obras que os homens fazem debaixo do céu. Nada escapa dos olhos do Senhor. Nada está encoberto a seus olhos, nem mesmo os pensamentos ocultos dos homens. E a Bíblia diz que um dia Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Todas as coisas. Né? Como já lemos. Como também em 2 Coríntios, né? Se pegando aqui, 5 versículo 10, 2 Coríntios 5, versículo 10 diz, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, por mais que o homem pratique as suas obras ocultas, que fale as palavras às escondidas, que tenha trame os seus pensamentos, crie os seus projetos na mente, seja bons ou seja mal. O Senhor o sabe. Quando ninguém, homem nenhum, o soube, ou viu, ou ouviu, mas Deus ouviu. Ele tem tudo anotado em livros, pelo qual um dia ele há de abrir e de expor as obras, os pensamentos e as palavras humanas. Por isso, lembre de que quando escapa da lei da terra, quando faz as escondidas, tramas escondidas escondida dos homens, existe alguém a quem todos nós temos que prestar conta. A Bíblia está dizendo aqui que todos nós temos que comparecer para cada um receber segundo o fruto o bem e o mal que é feito no meio do corpo. Então, não há escapatória para ninguém não estar presente nesse juízo. Segunda coisa, nesse juízo, ninguém pode pagar pela sua transgressão. Ninguém pode pagar para ser livre nesse juízo. Lá lá não tem o advogado da família. Lá não tem o amigo que é juízo. Lá não dá para levar o cartão de crédito. Não dá para levar nada, oferecer nada. Porque nada temos para dar em troca da nossa liberdade. Se quisermos ser libertos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele oferta de graça a libertação, livrar da punição aqueles que em seu nome crê. Aquele que crê em Jesus Cristo, já não há mais condenação para este. É liberto. Está pago a conta. É livre da condenação. Então, nós vamos encontrar o Senhor mesmo dizendo, o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo de que, como em Mateus 16,
quando ele disse que ele disse, deixa eu ver aqui, Mateus 16 diz, porque o Filho do Homem, Mateus 16, 27 diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, como está dizendo, existe duas naturezas de obras, as boas palavras, as más palavras. Existe os bons pensamentos e os maus pensamentos. Existe as boas obras e as más obras. Então existem duas naturezas de obra, feito por pensamento, ou projetada em pensamentos, em palavras ou em ação. E vai ser avaliada esses três aspectos. E conforme a natureza delas, boa ou más, assim é recompensado. Os que praticam as boas obras, como disse o Senhor Jesus Cristo em João 5,28, terá como recompensa a vida eterna, livre da condenação e vida eterna. Quem praticar o mal, ele receberá como recompensa a condenação eterna, o juízo eterno, que é a condenação, a segunda morte, a morte definitiva. Então, com todos esses textos, nós podemos abrir a Bíblia em Apocalipse 20, né? Onde ali vai estar relatado o juízo de Deus, que está a partir do versículo 11. 20, Apocalipse 20, versículo 11, que João disse que vi um grande trono branco e aquele que nele assentava, de cuja presença a terra e o céu, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então toda a nossas obras, os nossos pensamentos, as nossas palavras, elas são escritas em livros no céu. Existe o livro de registro, onde tem a ficha de cada um de nós, pelo qual dos nossos dias e a nossa história é escrita por nós. A Bíblia diz que os nossos dias, os dias do homem, eles já foram contados, escrito e determinado ainda quando nenhum deles existia, disse Davi quando escreveu o Salmo 139. Salmo 139, versículo, se não me engano, 16, ele diz isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Os teus olhos ainda me viram na substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Agora, quando o homem nasce, ele começa a escrever a história dele. Ele pode escrever, a história dele pode ser escrita. E ser escrita com boas obras, boas palavras e bons pensamentos, com boas obras, com a natureza de boas obras ou com as más obras. Mas como todos nós, quando nascemos, já nascemos com a mente corrompida, inclinado para o mal, no livro de registro a nossa história vai estar corrompida. A nossa vida vai estar escrita, corrompida com muitas transgressões e isentos da absolvição. Mas existe outro livro, um livro aonde está ou é escrito o nome daqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. E o nome dele deixa de estar escrito no livro de registro, é riscado, tirado o nome do livro de registro e escrito no livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, que é o livro daqueles que creem em Jesus Cristo, que são salvos. E esses são livres do juízo. Por quê? Porque Jesus Cristo já foi punido no lugar deles.
Ele já não tem mais que ser punido porque Jesus Cristo assumiu a morte deles. Eles aceitaram o sacrifício que Jesus fez em favor deles. E por isso Deus imputa, Jesus Cristo imputa em todo aquele que crê justiça, inocência, livre da condenação. E é para esse já não é mais punido com o juízo eterno. Porque já passou da morte para a vida, já não entra mais em juízo. Esses ao receber Jesus Cristo, já participa da primeira ressurreição. E quem participa da primeira ressurreição, a segunda não tem mais poder sobre ele. A morte não tem mais poder sobre ele. A segunda morte não tem mais poder sobre ele. Por isso, aqui nós vemos então que ele disse que também foram abertos, então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha nos livros. Então a Bíblia diz que vai ser aberto os livros, e ali está o registro de cada um. Mas ao abrir os livros, está o registro de cada um, vai consultar se o nome daquele que está no livro de registro, ele também está escrito no livro da vida. Se ele tiver escrito no livro da vida, então ele está livre da condenação, porque ele aceitou o sacrifício de Jesus, e ele foi lavado e remido no sangue de Jesus, perdoado os seus pecados e purificado deles. Mas ele disse, e são julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. O livro das obras é o livro dos registros, mas o livro da vida é onde está o nome daqueles que são salvos. E as obras deles são obras semelhantes às obras de Cristo. Mas ele disse, deu o mar aos os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos, que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, os que vão ser absorvidos e livres do juízo, que serão, ou que já são, mas serão ali testemunhados diante do universo, o porquê, a razão por que eles foram livres. Essa razão é porque eles receberam de Jesus Cristo a justificação, porque receberam de Jesus Cristo a oferta do perdão. E por isso o nome deles foram escritos no livro da vida. Já não estão mais no livro de registro onde está o homem condenado, mas sim no livro onde o homem é liberto. É livro o livro da vida do Cordeiro, é o livro dos salvos, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus. Por isso, ainda, a Bíblia diz que todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de toda a lei. Mas, pelos nossos méritos, nenhum de nós escaparíamos do juízo. Mas nós temos um advogado junto ao Pai, que ele intercede por nós, e quando pecamos e nós nos arrependemos, chegamos a ele, e ele apaga a nossa transgressão, risca o nosso pecado. Então, amado irmão, a você que se encontra andando na vida do pecado, na prática do pecado, ainda mesmo que você pense assim, não adianta, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, não. Você não nasceu assim. Você não foi, o Deus não lhe criou para você que fosse assim. Mas você nasceu, herdou dos pais, Adão e Eva, a natureza pecaminosa. Mas nem por isso você está perdido para sempre, porque Jesus Cristo, o nosso Deus, ele lá no Gênesis, ele providenciou o resgatador, o resgate para o homem. Ele resgatou Adão e Eva, ali mostrando que futuramente ele enviaria o seu filho, que o qual seria ele, a oferta pelo perdão, pelo pecado de todos aqueles da humanidade, e todos aqueles que crêem tomam posse dessa oferta do perdão. E é perdoado, é dado o direito de se tornar filho de Deus. Hoje, ainda menos que você diga, nesse caso, se ninguém escapa do juízo, eu estou perdido. Mas você
pode ser absolvido do castigo, ser tirada essa sentença que está sobre você. Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, Ele vai remover essa sentença que está sobre você, porque Ele já sofreu, Ele já recebeu ela. E Ele vai imputar em você a justiça dEle, que Ele conquistou lá na cruz. Ele tornar inocente, livre de condenação. Já não entra mais em juízo, mas livre, salvo da condenação. Então, para todo aquele que confessa os seus pecados e abandona a misericórdia. Para todo aquele que confessa e abandona a misericórdia. É o Espírito Santo que leva o homem a tomar a decisão de abandonar o pecado. É o Espírito Santo que convence o homem que é pecador. É ele que dá força para o homem tomar essa atitude e dizer, a partir de hoje eu não faço mais tal coisa. E dá força para que ele não faça. É o Espírito Santo que faz isso. E isso ele faz com todo aquele que ouvir da parte dele, que é convencido que é pecador, sente tristeza por causa da sua vida de pecado. E se entrega a ele, entrega a Cristo, para que Cristo socorra, para que ele salve. E ele salva. Se hoje você, ao confessar os seus pecados diante do Senhor, crendo de que Jesus Cristo é capaz de lhe perdoar, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele salva da condenação. O Espírito Santo habita em você, para que a partir dali ele implante na mente sua o caráter de Cristo, para que você seja semelhante a Ele. Viva semelhante a Ele. E assim no dia do juízo, seu nome esteja escrito no livro da vida. Ainda mesmo que ele esteja lá está no livro dos registros, mas lá vai ter a sua história até o encontro com Cristo. A partir dali, a sua história vai ser escrita no livro da vida do Cordeiro, no livro da salvação. Amém? Pense nisso. Jesus Cristo hoje está no céu e Ele espera a mim e a você confessar os nossos pecados para que Ele nos perdoe, porque Ele nos ama, porque Ele morreu por nós, para nos salvar, para nos livrar. Nós não estamos condenados para sempre se nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se nós aceitarmos, Ele nos vivifica, nos dá vida por meio dEle e vida eterna. Amém? Que Deus abençoe, que a paz seja contigo, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, fique com a paz. Amém?